da ordem social, antes atribuída ao conceito de mundo da vida, ao direito. Nesse sentido, mesmo procurando preservar a importância do mundo da vida como um espaço vital, isso parece inevitavelmente perder status em sua hierarquia conceitual e analítica, tendo em vista o caráter normativo de seu empreendimento interpretativo. Bastante distinta é a maneira como Schutz se vale do conceito, talvez em razão do sociólogo austríaco atribuir ao ator uma possibilidade interpretativa de uma maneira que parece admirável, mas não está disposto a reconhecer, tendo o mundo da vida como pano de fundo para esse empreendimento interpretativo. O problema aqui, portanto, não poderia ser considerado como resolvido apenas deslocando-se do centro normativo da sociedade, ou seja, do mundo da vida para o direito, caso não ocorra um movimento semelhante no reconhecimento dos atributos interpretativos do sujeito na constituição da ordem social. O trabalho interpretativo do indivíduo implica, na sociologia de Schutz, em ele ter à sua disposição um sistema de relevâncias e tipificações, que é parte daquilo, e aí é um outro conceito central na obra de Schutz, que vem sendo explorado por autores mais recentes, que é parte daquilo que é transmitido aos membros do grupo interno pela educação. Esse sistema preenche as seguintes funções. 1. Determinar quais eventos devem ser tratados como tipicamente iguais. 2. Transformar ações individuais únicas de seres humanos únicos em funções típicas de papéis sociais típicos. E C. 3. Funcionar como um código de interpretação e, ao mesmo tempo, como um código de orientação aos membros do grupo interno, criando assim um universo comum de discurso. Esse é o papel do sistema de relevância e tipificação. Desse sistema do qual estamos tratando aqui depende ainda da interação humana, quando o código de tipificação é estandardizado e o sistema de relevância institucionalizado. Esse sistema comum de relevâncias e tipificações dá origem às tipificações e estruturas de relevâncias individuais, instrumental básico para o indivíduo, para que proceda a interpretação. O que para Durkheim apresenta-se ao indivíduo como sendo um constrangimento para a ação, o papel exercido pelas representações coletivas, para Schutz trata-se de uma referência a que o indivíduo pode dispor e se apegar, mas que é objeto de sua interpretação, desde que este esteja devidamente provido das capacidades cognitivas para tanto, desenvolvidas desde a infância. Aqui, o indivíduo orienta-se por uma atitude natural em relação ao mundo, como referi acima. Ou seja, supõe acreditar nas coisas da vida cotidiana. Contudo, em termos fenomenológicos, diferentemente da fé religiosa, por exemplo, acreditar em implica em fazer das situações cotidianas objeto de inspeção e interrogação. Nesse sentido, na análise de Schutz, ao indivíduo é concebido um status de ator que interpreta as coisas com as quais está confrontado, pessoas, ideias, acontecimentos, etc., a fim de se posicionar no mundo e com isso estabelecer seu roteiro de ação. É possível que neste ponto, ou seja, quando Schutz considera em sua análise os atributos interpretativos dos indivíduos na vida cotidiana, reside o aspecto mais importante do projeto fenomenológico da sociologia de Schutz, no que se refere à tentativa de fusão das duas principais bases fundamentais sobre as quais se assenta sua interpretação, ou seja, a fenomenologia de Husserl e a sociologia da ação de vida. Tem um terceiro componente importante, que é a teoria do valor do Ludwig von Mises, né? Exatamente porque o Mises chama a atenção justamente para a perspectiva subjetiva na valorização de bens específicos. Esse terceiro componente é, em geral, negligenciado na sociologia, mas me parece igualmente importante. As comunidades, ou grupo interno, nos termos do Schutz, afirmam-se e são possíveis à medida em que há a percepção do eu e do outro, ou seja, a percepção da identidade e da alteridade. O estabelecimento de uma vida comum com outros pressupõe necessariamente o compartilhamento de significados que dão sustentação aos relacionamentos sociais, ou de uma identidade coletiva expressa por valores comuns que são reafirmados nos ambientes de comunicação, em relações interativas. Não estou calculando meu tempo. Mas eu não vou tentar ser longo demais. Serei longo, mas não serei longo demais. Bom, outro autor que eu não vou ler aqui, que é mais conhecido, que a gente poderia tratar de uma aproximação com Schutz, seria o conceito de hábitos. De alguma maneira tem uma certa proximidade. Agora, onde é que está, me parece, a diferença? A diferença está exatamente no peso que
Bourdieu atribui ao hábitos como constrangimento para a ação. Né? Isso, evidentemente, provoca o quê? Retira do indivíduo a sua capacidade interpretativa. E aí está justamente a diferença fundamental. Né? Ainda que a gente possa encontrar pontos em comum. Alguns autores, evidentemente, vão chamar a atenção de que todas essas escolas, né, a sociologia do X, a interação simbólico, a etnometodologia, eles chamam a atenção demasiadamente para essa capacidade. Mas eu pretendo aqui exatamente isso. É não deixar isso passar despercebido, e isso tem alguma implicação, como a gente vai ver adiante, em pesquisa empírica. Né? Chamar atenção para os atributos interpretativos do sujeito. A teoria da relevância, proposta por Schutz, parece dar conta de alguns dos limites apontados nas teorias mencionadas brevemente acima. Não só do Habermas, do Bourdieu, mas também do Foucault. Schutz empreende dois tipos de distinção no que se refere à relevância. A primeira delas entre relevâncias impostas e volitivas. Isso significa, resumidamente, que ainda que a realidade nos imponha contextos com os quais a gente não tem qualquer controle, ainda assim há um espaço, digamos, de liberdade interpretativa, porque a gente não dá atenção, nós não estamos obrigados a dar atenção com a mesma medida, com a mesma intensidade, não é? Relativamente ao que nos apresenta, ao que nos apresenta a realidade objetiva. Então, ao se dedicar à análise da relevância, o sociólogo está lidando com o principal problema da investigação fenomenológica no mundo da vida, pois trata-se de investigar como os indivíduos experienciam objetos e eventos ao seu redor, ou seja, de que maneira percebem, reconhecem, interpretam, conhecem e agem na vida cotidiana a partir da seleção de fatos da totalidade de elementos envolvidos em cada situação. Com isso, a própria experiência se dá como processo de escolha e não como fatalidade ou recepção passiva de dados e informações, uma vez que o indivíduo escolhe quais elementos de sentido recebem sua atenção, ou seja, quais, dentre os inúmeros elementos envolvidos, são tornados relevantes. Se por um lado poder-se dizer que o indivíduo nem sempre escolhe os fatos objetivos da vida com os quais está confrontado, por outro, está ao seu alcance realizar escolhas quanto à atenção dedicada aos problemas. Nesse sentido, escolhas presentes e futuras são de alguma maneira informadas pelas escolhas já realizadas no passado, sem que isso, contudo, se constitua em algo do qual o indivíduo não possa escapar. Isso porque até mesmo as experiências passadas são constantemente submetidas à interpretação e reinterpretação por parte do indivíduo que age. Dessa maneira, embora ancorado no estoque de conhecimento à mão, o curso de ação individual permanece em aberto, ainda que constrangido por fenômenos sobre os quais não mantém qualquer controle. Deixa eu falar. Pois bem, eu quero chegar aqui sobre a experiência narrativa biográfica. A análise das narrativas, uma vez que o próprio Schutz ele já havia falado bastante sobre biografia, ele falou sobre biografia, falou sobre a sedimentação dessas experiências, embora ele próprio não tenha desenvolvido nenhum roteiro de pesquisa empírica, embora no seu último ano de vida ele havia se preparado para fazer uma pesquisa em Nova York sobre delinquência juvenil. Esse era o tema que ele queria fazer pesquisa empírica, mas sobre o quê? Delinquência juvenil. Ele queria fazer pesquisa sobre adolescentes infratores em Nova York. Essa era a vontade dele. A análise das narrativas relativamente à biografia se torna ainda mais necessária e relevante, tendo em vista os desafios crescentes colocados aos indivíduos nas sociedades contemporâneas. Esses desafios não se limitam aos aspectos materiais, dados, por exemplo, pelas incertezas relacionadas à inserção no mercado de trabalho, assumindo crescentemente uma dimensão simbólica, expressa, por exemplo, pela exigência de uma definição cada vez mais precoce dos contornos que devem assumir as próprias identidades. Os indivíduos encontram-se como que compelidos cada vez mais às escolhas e à definição do estilo de vida que sintetize seu lugar no mundo, já que o estilo de vida implica, segundo Giddens, cito, num conjunto mais ou menos integrado de práticas que o indivíduo segue, não apenas porque tais práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque elas dão forma material a uma narrativa particular de auto-identidade. Isso se deve, em boa medida,
ao fato de a construção e representação do self constituir-se um problema relevante para os indivíduos nas sociedades contemporâneas, inclusive sociedades como as nossas, fortemente marcados por um processo de destradicionalização. Não é? Uma vez que temos que decidir não só quem somos e como agimos, mas como parecemos para o mundo exterior. Agora, o problema que se coloca aqui, afinal das contas, do ponto de vista da investigação sociológica, é como obter acesso à interpretação subjetiva. Schutz, como eu disse, não chegou a fazer e apresentar uma possibilidade. Porém, a abordagem da narrativa biográfica desenvolvida pelo sociólogo alemão Fritz Schütze, tem outros sobrenomes da Alemanha, né? Mas são muitas vezes confundidos. Então é Fritz Schütze, é um autor, professor que vive, né? E posteriormente incrementada pela Gabriela Rosenthal, que também vai vir a Porto Alegre em agosto do próximo ano. Então nós estamos lá fazendo um esforço grande de trazer essas pessoas. Já bastante bem consolidada, permite a construção de tipologias de interpretações do mundo e da vida, considerando neste processo como os indivíduos manuseiam seu estoque de conhecimento e, sobretudo, como manuseiam o sistema de relevância e tipificação, elementos-chave do processo interpretativo cotidiano do indivíduo. O uso de narrativas ou narrativas biográficas permanece ainda marginal na pesquisa sociológica brasileira. A despeito de seu uso está se tornando mais difundido. A gente encontra, por exemplo, nas obras, nos textos da Heisenberg, né, Feltman e vários outros. Sobre biografia, nós temos na ISA, Associação Internacional de Sociologia, tem lá um RC, um grupo de pesquisa, que é Biografia e Sociedade, onde não tem nenhum, ou muito poucos latino-americanos. Então parece aí passa a ideia de que latino-americanos ainda não se despertaram como deveria para a biografia, né, que é, na verdade, a escrita da sua própria vida. Né? Então, mas isso vem mudando. No próximo ano nós temos alguns brasileiros sediando algumas sessões que vai ter um encontro em agosto do próximo ano em Buenos Aires. Né? No mesmo dia que eu vou te encontrar. Não, é logo em seguida. Acho que eu pego o canal em Buenos Aires e eles vêm para Porto Alegre. Contudo, o recurso da narrativa ainda é, em muitos casos, encarado como uma maneira de se obter dos entrevistados informações objetivas sobre as condições de vida dos mesmos, sendo utilizada em boa medida para complementar outros tipos de coleta de dados. É importante destacar que a pesquisa sociológica brasileira recente, ao se valer das narrativas, e a gente vem encontrando bastante o termo narrativa como um artefato de pesquisa, não distingue entre argumentos, descrições e narrativas propriamente ditas. Essa distinção, oriunda da sociolinguística e incorporada à pesquisa sociológica por Fritz Schütze, é indispensável ao entendimento analítico que se baseia na experiência dos atores a partir de suas próprias narrativas, tendo em vista que a narrativa é o recurso discursivo mais estreitamente vinculado ao desencadeamento de ações, ou, de maneira mais precisa, é aquele tipo de discurso que mais se aproxima da maneira do narrador apresentar a sua interpretação do desencadeamento de ações, ao contrário da descrição e ao contrário da argumentação. Certo? Então, a narrativa propriamente dita seria o foco aqui desse tipo de coleta e análise de dados. A narrativa biográfica, especificamente, é capaz de oferecer um acesso bastante útil para a análise não apenas da vida do narrador, das conexões entre o indivíduo e seu grupo ou comunidade, mas permite, igualmente, obter elementos importantes para a análise das interpretações subjetivas sobre a ação e seu contexto social, considerando-se, contudo, que qualquer narrativa é uma interpretação a partir de uma situação biográfica determinada. De acordo com Rosenthal, a compreensão das ações dos indivíduos requer investigar tanto a perspectiva subjetiva do ator quanto o curso da sua ação, o que implica em dizer que essa investigação deve se debruçar sobre as suas experiências, sobre o sentido que os indivíduos atribuíram às suas ações na ocasião, que sentidos atribuem agora e em que contexto biográfico o narrador localiza as suas experiências. Dessa maneira, o recurso da narrativa biográfica pode ser assumido como uma possibilidade de combinação de uma abordagem diacrônica, a própria biografia, com uma abordagem sincrônica, a biografia interpretada a partir de um momento biográfico específico. Com a abordagem das narrativas biográficas, sobretudo a partir da formulação de Rosenthal, pode-se obter os dados necessários